Se tem um carro que muita gente ainda não percebeu o potencial, esse carro é o Citroën Basalt 2025. Ele chega com uma proposta ousada, diferente e até surpreendente dentro do mercado brasileiro, ser o SUV coupé mais barato do país. E o curioso é que, mesmo trazendo esse título, quase ninguém está falando sobre ele. Então, nesse vídeo, a ideia é mergulhar a fundo em todos os detalhes do Basalt: design, desempenho, tecnologia, conforto, espaço interno, segurança, consumo e, claro, preço. Vamos entender juntos se realmente vale a pena ou se é só mais um lançamento que tenta chamar atenção pelo marketing. Logo de cara, o Basalt chama a atenção pelo estilo. Estamos falando de um SUV compacto, com linhas de coupé, ou seja, aquele caimento de teto mais inclinado na traseira que remete aos modelos premium, normalmente encontrados em marcas alemãs. E a Citroën trouxe esse visual para um modelo acessível, o que já coloca o Basalt em uma posição curiosa dentro do mercado. Ele é baseado na plataforma CMP, a mesma utilizada em outros carros do grupo Stellantis, como o Peugeot 208, o C3 e o C4 Cactus, o que significa que ele carrega uma base já conhecida e aprovada em termos de confiabilidade e desempenho urbano. Falando em design, a dianteira segue a identidade atual da Citroën, com a grade destacada, os faróis em 2 níveis e aquele visual um pouco futurista que divide opiniões, mas que não passa despercebido. O logo cromado em destaque e os detalhes de acabamento deixam claro que, mesmo sendo o SUV coupé mais barato, a marca quis entregar uma certa sofisticação. Nas laterais, o teto inclinado é o grande diferencial, trazendo uma pegada mais esportiva. Já a traseira é encorpada, com lanternas em LED que se conectam por uma faixa escura, criando aquele efeito de carro mais largo e robusto. E é importante falar sobre dimensões, porque isso faz diferença na vida real. O Basalt tem proporções muito próximas às do C4 Cactus, mas com um toque de modernidade. Ele deve agradar quem procura um carro mais alto, com boa posição de dirigir, mas que também não abre mão de um design mais descolado. Partindo para o interior, é aqui que muita gente vai se surpreender. O painel do Basalt segue a linha mais minimalista da Citroën, com destaque para a central multimídia de 10,25 polegadas que pode ser giratória em algumas versões, algo que até agora só tínhamos visto em carros mais caros. Essa tela suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem boa resposta e promete uma experiência de uso prática para o dia a dia. Além disso, o quadro de instrumentos é 100% digital em versões mais equipadas, entregando informações de forma clara e personalizável. O acabamento interno é simples em algumas áreas, afinal estamos falando de um modelo com preço competitivo, mas a Citroën trabalhou bem nas texturas e cores para deixar o ambiente mais agradável. Há também bastante espaço para porta-objetos, o que ajuda na rotina. Em termos de espaço interno, os bancos dianteiros são confortáveis, e a posição de dirigir é um dos pontos fortes, com boa visibilidade e ajuste de altura. Já na parte traseira, o caimento do teto não compromete tanto o espaço para a cabeça como acontece em SUVs coupés maiores, e isso é uma boa notícia. O porta-malas também não decepciona, oferecendo capacidade suficiente para viagens em família ou uso urbano. Agora, vamos falar de motorização. O Citroën Basalt 2025 chega com a opção do motor 1,0 turbo T200, que entrega cerca de 130 cavalos de potência com etanol e 125 cavalos com gasolina, junto com 20,4 kgfm de torque. Esse motor já é bastante conhecido no Brasil, equipando também o Fiat Pulse e o Fastback. É um motor moderno, com injeção direta, turbo e boa resposta em baixas rotações, o que garante agilidade no uso urbano e também
Fôlego suficiente para rodovias. O câmbio automático CVT simula 7 marchas, entregando trocas suaves e ajudando no consumo. Falando em consumo, a expectativa é que o Basalt consiga boas médias, parecidas com as de outros modelos que usam esse conjunto. Estamos falando de algo em torno de 11 a 12 km/h/PER/LITER na cidade e até 14 km/h na estrada com gasolina, dependendo do estilo de condução. Isso coloca o carro em uma posição interessante para quem busca um SUV estiloso, mas que também seja econômico no dia a dia. E se a gente comparar com os concorrentes, a situação fica ainda mais interessante. Basalt se posiciona contra modelos como Fiat Pulse, Volkswagen Nivus e Renault Kardian. Todos SUVs compactos com proposta mais esportiva ou jovial. Só que o Citroën tem como trunfo o preço inicial mais baixo. Hoje, o Basalt 2025 parte de aproximadamente $112 mil, enquanto o Nivus já ultrapassa os R$120 mil e o Pulse, dependendo da versão, também fica mais caro. Isso faz do Basalt uma alternativa mais acessível para quem quer o design coupé sem gastar tanto. Mas será que só o preço é suficiente para conquistar? Essa é a questão. Em termos de dirigibilidade, quem já teve contato com esse motor sabe que ele é competente e divertido. O Basalt deve oferecer uma condução leve na cidade, com respostas rápidas do acelerador e boa segurança em ultrapassagens. Além disso, o acerto de suspensão da Citroën costuma privilegiar o conforto, algo que pode ser um diferencial frente a concorrentes que são um pouco mais duros. Para quem roda em ruas esburacadas, isso faz diferença. Na parte de tecnologia e segurança, o Basalt não fica para trás. Ele conta com 6 airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré, sensores de estacionamento e, em versões mais completas, até assistentes de condução, como frenagem automática de emergência e alerta de saída de faixa. Claro que não é o nível de um SUV de 200 milhares de reais, mas para a faixa de preço, é um pacote bem competitivo. Outro ponto que vale destacar é a questão do seguro e manutenção. Por ser um modelo novo, ainda não temos números oficiais sobre o seguro, mas a tendência é que ele siga a média dos compactos turbinados, ficando um pouco acima de carros populares, mas abaixo de SUVs médios. Já em manutenção, a Citroën vem tentando mudar sua imagem no Brasil, oferecendo revisões programadas com preço fixo e pacotes competitivos dentro do grupo Stellantis. Isso dá mais tranquilidade para quem sempre teve receio de comprar um carro da marca por medo de custo alto de pós-venda. E aqui entra uma reflexão importante: o Basalt chega para mostrar que dá para ter estilo de SUV coupé, motor turbo moderno e tecnologia de ponta por um preço que ainda cabe no segmento dos compactos. Ele não é perfeito, claro. O acabamento interno poderia ter mais refinamento, algumas versões poderiam vir com mais equipamentos de série, e a rede de concessionárias da Citroën ainda não é tão ampla quanto a de outras marcas. Mas, no balanço geral, ele entrega uma proposta muito honesta. Agora, se você é do tipo que busca exclusividade, o Basalt tem uma vantagem: por ser um carro novo e ainda pouco comentado, dificilmente você vai ver muitos iguais nas ruas nos próximos meses. Isso cria uma sensação de ter algo diferente, quase único, sem precisar pagar caro por isso. É uma forma de se destacar sem gastar, como se estivesse comprando um SUV premium. O público-alvo do Basalt é claro: jovens que querem um carro estiloso, famílias pequenas que buscam um SUV prático, ou até quem já cogitou comprar um Nivus ou um Pulse, mas achou caro demais. Ele chega para preencher exatamente essa lacuna. No final das contas, o Citroën Basalt 2025 é um daqueles carros que desafiam o mercado. Ele não é só mais um SUV compacto, ele traz a identidade coupé para um patamar de
Preço acessível, entrega motor turbo eficiente, bom pacote de tecnologia e um design que chama a atenção. E mesmo com tudo isso, ainda assim pouca gente está comentando sobre ele. Talvez porque a Citroën ainda esteja em um processo de reconquistar a confiança do consumidor brasileiro. Mas se você olhar friamente para o que ele oferece pelo preço, dá para dizer que estamos diante de um dos lançamentos mais interessantes do ano. Resumindo, o Basalt 2025 parte de cerca de R$112 mil e pode chegar próximo dos $135 mil nas versões mais equipadas. Dentro dessa faixa, ele bate de frente com rivais renomados, mas tem como principal carta na manga o fato de ser o SUV coupé mais barato do Brasil, e esse detalhe pode ser suficiente para colocá-lo no radar de muita gente que antes nem cogitava a Citroën como opção. Então, a pergunta que fica é: será que o Basalt vai conseguir conquistar espaço em um mercado dominado por Nivus, Pulse e companhia? Só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: se você gosta de novidade, design diferenciado e bom custo-benefício, vale a pena dar uma olhada de perto nesse carro. Talvez ele seja exatamente o que você estava procurando, mas ainda não sabia.